Sim, Janine, muito obrigada, antes de qualquer coisa, pelo convite de estar aqui, de fazer parte do seu evento, de um evento que, como você mesma diz, tem toda essa beleza porque é feito com muitas mãos. Então, muito obrigada. É uma alegria estar aqui, é uma alegria poder partilhar minha história, porque eu sei que a gente se repete, né? Nossas histórias, na verdade, elas são espelhadas, um pedacinho da minha história, um pedacinho da sua história e da sua, a minha. E isso faz a gente se reunir aqui e se transformar graças a isso, porque um ouvindo o outro gera essa transformação toda. Então, muito obrigada pelo convite, parabéns pelo evento e a todas que estão aqui, né? Meu abraço, meu boa noite, meu bom dia, minha boa tarde, em qualquer momento que a gente esteja do dia aqui fazendo essa partilha. Contar minha história é sempre uma delícia, né? Porque olhar para a nossa história é olhar para algo que nos trouxe ao momento do agora. Tudo que a gente viveu tem o valor e tem o crédito por ter nos trazido até esse momento. Então, eu adoro o exercício de olhar para o que passou e faço isso até com um entusiasmo muito grande, porque eu sempre volto e descubro uma coisa a mais que se junta com o que eu vivo hoje. E o que eu vivo hoje é uma vida muito realizada como escritora, profissionalmente muito realizada, porque eu posso viver o propósito de entregar às pessoas as minhas vivências, né? Eu posso viver e entregar. E do outro lado há pessoas que querem receber. E esse é o bônus da minha vivência profissional hoje. E o profissional, os caminhos foram me mostrando que o profissional nunca é uma parte descolada de nós mesmos, como se fosse uma caixinha em que a gente vive o profissional. O profissional é uma parte de nós como um todo. Então, tudo que eu faço hoje está integrado na minha vida profissional. São todas as outras caixinhas que, na verdade, nunca estão em caixinhas, né? Está tudo conectado e tudo junto. Que é poder estar ao lado da minha filha sempre. Minha filha é uma adolescente deste tamanho, daqui a pouco, quando eu for falar de ponto de virada, como você me perguntou, não tem como não citar a minha filha. A minha vida com as minhas viagens, com o que eu gosto de aprender, com o que eu gosto de partilhar, com as experiências que eu gosto de viver no meu dia a dia, cuidando do meu corpo, da minha alimentação. Então, tá tudo junto. E quando eu venho aqui dizer que bom que hoje o meu profissional ele se conecta com as outras áreas, é poder dizer isso graças a uma história longa que me fez ir percebendo que na verdade estava tudo junto e que eu precisava ir tomando assim, o rumo da minha história e fazendo as minhas escolhas. E por isso eu adoro a sua pergunta, porque além de olhar para o que passou, para trazer no presente, a sua pergunta me leva aos pontos em que eu precisei criar um rompimento, né? Esse rompimento nem sempre é fácil, mas são necessários. Tem uma oração que atribuem a São Francisco de Assis, que diz mais ou menos que eu tenha sabedoria para perceber e saber distinguir, né, entre que eu tenha força para conseguir mudar o que precisa ser mudado, paciência para lidar com o que não pode ser mudado e saber distinguir uma coisa da outra, né? Porque há situações que a gente acha que não tem solução, que não tem como mudar, mas que na verdade tem. E são essas situações que exigem tanto de nós, porque a gente olha e fala, não tem como mudar, não dá para ser diferente, e na verdade dá. Então, a minha vida ela teve vários momentos assim, bem marcantes, e que exigiram de mim é como mudar de nível, né? Se fosse um game, seria a hora de mudar de fase. E o primeiro deles foi quando eu fiquei grávida. Com 14 anos, a minha filha nasceria com 15 e nasceu quando eu tinha 15 anos, mas eu estava grávida aos 14 anos. E esse momento foi um momento como um momento princesa Fiona do Shrek, sabe? Eu sempre me sinto nessa situação que parece que veio uma luz e que eu virei adulta na mesma hora. O meu pai me perguntou, mas o que você quer fazer, então? E eu pensei, meu Deus, eu posso escolher? Eu não acredito que eu posso escolher. E nesse momento foi um Fiona do Shrek mesmo, sabe? Eu fiquei adulta,
pá, veio a luz e eu fiquei adulta. E eu pude escolher. E aquilo me deu muita força, porque se eu pude escolher naquela situação em que eu me sentia desmerecedora de tudo, eu senti que eu poderia escolher em várias outras situações da minha vida. E assim foi, né, no que eu queria estudar. Fiz uma faculdade em Minas mesmo, na cidade que eu podia ficar com a minha filha, os meus pais me ajudando. E quando eu precisei ir para o mestrado, vários professores diziam, não vai, porque você não vai conseguir passar numa federal se você está vindo de uma particular que você não tem indicação. E foi também para mim um momento de virada, de eu dizer, mas eu vou tentar, eu vou fazer tudo que eu puder no caminho que é possível para mim. E ter sido aprovada no mestrado foi a melhor, sim, foi uma das melhores coisas que aconteceu, porque me deu muita força de perceber que sim, você fazendo o seu esforço, se for para ser seu, vai ser seu, né? E depois disso, um casamento que começou, eu me mudei de Minas, fui para Manaus com a mala e a cuia, como diz, a cuia era minha filha, já estava com 11 anos, foi detestando tudo. Eu extremamente apaixonada por Manaus e amei Manaus, experiência, vivi 5 anos em Manaus. E o meu casamento que durou 1 ano, né? E eu percebi que eu não estou feliz nesse casamento, eu não estou feliz, eu quero ficar só. E viver o desafio de todas aquelas expectativas que estão criadas ao nosso lado, você dizer, eu não quero fazer isso, né, mais. Eu estava feliz até esse ponto, eu não estou mais feliz e eu preciso criar outra história a partir disso. E tudo que foi surgindo depois, com uma insatisfação profissional muito grande, ainda quando eu estava em Manaus, e de perceber, meu Deus, eu estudo tanto, né? Depois do mestrado ainda veio o doutorado, eu estudo tanto e não estou feliz com a minha vida profissional, não estou feliz com o que eu estou fazendo, e de eu entender o que está acontecendo. O que eu posso, até feirante eu virei nessa época, né? Montei uma barraca na feira e falei, deve ser aqui que está minha felicidade, minha liberdade. E fui testando tudo que eu podia. Olhando hoje, quando eu olho hoje para o passado, parece que esses momentos foram muito rápidos, assim, como momentos de decisão e momentos de superação muito rápidos. Mas quando você está vivendo cada um desses momentos, eles, na verdade, são muito lentos e mexem com muita coisa dentro da gente, né? Mexe como um turbilhão. Você coloca muitas dores nesses processos, muitos incômodos nesses processos. Por isso que eles são tão valiosos, porque você vê, nossa, quanta coisa eu estou movendo. Como está sendo difícil para mim sair dessa situação. Eu lembro quando eu ainda estava pensando o que eu faço profissionalmente, quando vinha algum caso de alguém que já estava vivendo essa realização toda profissional, eu ficava assim num êxtase, sabe? Pensando, gente, é possível, né? Existe luz no fim do túnel. E assim, para tudo. Na verdade, é isso que nos fortalece tanto, por exemplo, estar aqui no seu evento. Porque você vê que algumas pessoas, elas já passaram por essa ponte e que essa ponte é possível para a gente também. Se o outro conseguiu, você também consegue, né? Foi uma das lições mais fortes que eu tive. Depois dessa separação e desses movimentos profissionais, ainda tive um outro casamento e uma outra separação que parece, você olha e fala, não, aí já é segundo, já é mais fácil, ainda foi mais difícil ainda, porque você pensa, meu Deus, de novo, eu? Por que eu estou me separando de novo? E todas as buscas conscientes que eu fiz pelo autoconhecimento, né? De ir em busca de mim mesma, me colocando em situações que eu tinha oportunidade de estar sós comigo mesma, como ir fazer uma trilha, mesmo com o meu histórico super sedentário, as trilhas sempre me acolheram muito bem, eu e minha mochila e minha bota. E ir para o Monte Roraima tantas vezes como foi, e graças a ele escrever meu primeiro livro, e agora ter terminado o caminho de Santiago, dias e dias andando comigo, e me escutando, e me entendendo, e vivendo esses processos interiores que são tão importantes.
e senti que cada partezinha da história, cada trechinho que trouxe até aqui, ele foi um elemento como uma pílula da força. De dizer, olha, mesmo que seja muito difícil, isso passa, e se você quiser mesmo, você consegue. Mesmo que seja árduo e que você tem que mover muitas coisas dentro de você, eu dizendo para mim mesma isso, né? Então toma essa pílula, porque na verdade é só você acreditar na sua força. E que bom, estou com essa alegria de poder hoje saber que todos nós temos essa força e que basta a gente acessar e acreditar que se deu pro outro, demais. Vai dar pra gente. Acho que as pessoas medrosas, elas acabam sendo desafiadas a fazer mais, porque é tanto medo que você tem que fazer alguma coisa, né? Então, sim, é muito medo. E são medos diferentes, né? São medos diferentes, como o medo de ser julgado, porque você não está seguindo uma linha. Nós criamos uma linha imaginária em algum momento das nossas vidas, e essa linha fica aí na nossa frente e a gente se coloca a proposta de seguir na linha, andar na linha, andar na linha. E quando você está vivendo uma situação que você tem que sair dessa linha, o seu medo de ser julgado é muito grande. O seu medo dessa plateia imaginária começar a te vaiar é muito grande, né? E superar esse medo me deu muita libertação, porque uma vez em que eu posso, e isso eu precisei fazer, porque senão eu não conseguiria fazer nenhuma dessas escolhas, né, que eu tive que fazer para me sentir mais feliz. E quando você consegue superar isso, aí que você consegue enxergar com clareza o quanto das decisões estavam pautadas dentro daquele esquema do medo, do julgamento. Tive um episódio muito marcante nessa história de despertar para o autoconhecimento. Eu fui a Machu Picchu não como uma caminhante, mas como uma visitante turista mesmo. E cheguei, fiquei encantada, lógico, tem uma estrutura histórica muito linda ali. E eu estava no meu primeiro casamento. Subi, né? Tinha um pequeno chama Huayna Picchu. Quando você olha a foto de Machu Picchu, é como a única montanha que você vê ali bem destacada. E para subir lá em cima era como 1 hora, 2 horas no máximo, num ritmo bem devagar, porque o ar é rarefeito, então você tem que ir devagar. Eu fui muito tranquila. Quando eu estava chegando lá em cima, tinha como uma gruta bem pequenininha, mas eu tinha que passar por baixo dela e chegar no topo. Então eu já estava quase chegando. E o meu marido, ele viu que eu não estava conseguindo muito bem. Ele pediu a mochila que estava comigo e passou. Só que eu não consegui passar. Eu não consegui. Eu fiquei assim, paralisada. Eu não consegui avançar. E ele falou, então me espera aí, que eu vou lá em cima, tiro algumas fotos e volto. E eu estava só com a minha capinha de chuva, era um plásticozinho, parece esses de saco de lixo, sabe? E fiquei ali com o joelho dobrado, a chuva fina caindo em mim, eu olhando ali embaixo, e eu comecei a pensar primeiro no fato de eu não ter conseguido, e ficou por isso, sabe? Eu não consegui, eu fiquei tentando entender por que eu não consegui, né? Por que eu não consegui passar por esse obstáculo que nem era tão grande assim? E por que eu não tive a mão do meu marido aqui? Por que isso me incomodou? O que incomoda a gente é sempre um gatilho muito poderoso. Como dizem os orientais, né? Incomodou, doeu, toma, aqueceu, né? Isso é para você. E nesse momento eu comecei a olhar o que eu estava planejando para minha vida depois dali, sabe? Eu estava planejando ter mais filhos, porque meu casamento, né, meu marido ia querer ter mais filhos. Eu estava planejando ter esses filhos logo, porque quando eu tivesse tal idade, eu queria que esses filhos já fossem para a faculdade. E eu estava planejando... E a casa, a gente acabou de comprar uma casa, eu comecei a olhar aquilo e falei, o que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo isso? Eu não quero ter outros filhos, não agora. E a minha filha estava com 11, 12 anos, eu quero
ter a minha filha. Eu não sei por que eu estou fazendo essas agendas de anda, coloca logo, tenha logo seu filho, porque com tal idade eu quero estar livre para fazer. Por que eu estou fazendo esse planejamento que não tem a ver exatamente com o que eu quero, mas com o que eu tenho que fazer? E quase que nessa hora eu pude sentir Machu Picchu falando, vai embora, sabe? Não é para você ficar aí. E aquela chuva, eu não sei quanto tempo eu fiquei ali, mas foi um despertar muito grande naquele dia. Mas você está fazendo escolhas a cada dia. E quando essas escolhas não são conscientes, ou seja, você não está no comando da sua própria escolha, você está agindo como num piloto automático, ou seja, você não está se perguntando nada, não está acessando nenhuma voz própria, não está fazendo isso baseado no que você conhece de você mesmo, você entra é como se você entrasse numa esteira social, como se você fosse um hamster dentro de uma roda. Faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. E você não sabe nem por que mais está fazendo aquilo. Você não sabe nem por que está tendo filhos, comprando casa, comprando carro, indo para a praia nas férias. Você não sabe nada. Você sabe que aquilo é bom, porque te disseram que é bom. Às vezes você nem está tão feliz assim, fazendo o que você faz. E o autoconhecimento, ele é essa força toda que tem da gente se olhar e falar, mas por quê? Por quê? Para quê? Como? Protagonista. Então, eu vejo uma conexão clara entre esses três pontos, né? O ser protagonista da sua história, a cocriação e a vida plena. Eu vejo como no mesmo, se tivesse que olhar para o mesmo cenário, os três ali presentes de uma maneira única e uma conectada à outra. O ser protagonista, para mim, é olhar para a minha vida e entender que, como diz o escritor, né, você não é capaz de salvar o mundo, mas você salva o mundo quando você se salva. Então, o ser protagonista para mim é travar essa jornada em que a cada dia eu busco me salvar. Eu busco dar voz ao que eu desejo dar voz, eu busco ser eu mesma e, como diz uma grande amiga, eu vim para o mundo para somar. Eu venho para traduzir em ações, em contribuições, em o que quer que eu esteja fazendo, onde quer que eu esteja, sendo eu mesma. Porque ser a Paula é ser protagonista da história que eu vim ao mundo trilhar. Não tem como eu fugir da Paula. Ela está comigo o tempo todo. É ela que eu devo cuidar e é ela em que eu devo fazer ganhar vida. A vida em que eu sou responsável é a vida da Paula. Claro, tenho a minha filha, mas a minha filha fazendo as escolhas dela. Eu fazendo as minhas escolhas e estando ao lado da vida da minha filha. Às vezes a gente confunde esse ser protagonista da vida dos filhos. E ao lado disso, existe uma cocriação em que eu, Paula, cuidando das minhas experiências e cuidando da minha vida e cuidando de ser eu mesma e fazendo a minha essência ficar viva em cada uma das situações que eu vivo, eu estou em contato com outras pessoas e isso gera uma interferência na vida das outras pessoas. Como se estivéssemos todos em mão dada, dando numa grande roda, e eu vou para o centro da roda. Quando eu saio da roda, todos da roda sentem que um saiu, né? E a roda precisa se adaptar para cuidar da saída desse um, ou do que quer que um faça dentro da roda. Então, eu entendo a cocriação como essa conexão inevitável entre um e outro, que quando eu faço uma ação aqui, faço uma escolha aqui, essa minha ação, ela interfere na ação dos outros, ela interfere na vida dos outros. E não me sinto responsável por essa ação na vida dos outros. Eu sinto responsável por essa ação na minha vida. Porque eu sei que o que quer que aconteça num mundo que é co-criado, que é o tempo todo, é que cada um está sendo protagonista da sua história. Então, não tem algo que eu possa fazer que eu seja responsável na vida do outro. O outro sendo sempre responsável por ele mesmo. Eu responsável por mim. Eu cuidando de fazer o meu melhor. Eu cuidando dos meus limites. Eu cuidando das minhas
dos meus avanços diários e o outro cuidando dos avanços diários dele. E quando eu entendo esse meu poder pessoal e essa minha autorresponsabilidade sobre tudo o que eu vivo, que eu estou criando o tempo todo a minha realidade, de acordo com o modo como eu reajo e de acordo com a frequência que eu vibro, eu consigo entender que eu tenho vida plena, uma vez que eu sou responsável por tudo que eu estou gerando e por tudo que eu estou interpretando e por todas as minhas ações ou minhas reações. É aí que eu me liberto, né? É aí que eu sinto, não, já que tudo é criado por mim e que esse contato com o todo me faz olhar ainda mais para mim, porque o ciclo ele volta para você mesmo sempre. Eu sinto, eu posso viver plenamente aqui dentro, né? Eu posso ser eu mesma, eu posso sentir que eu contribuo para tudo, porque eu sou eu mesma. Essa jornada de autoconhecimento, ela me levou para um momento inevitável, né, em que eu ouvi que era preciso trabalhar o meu sagrado feminino. E eu simplesmente não tinha a menor ideia do que fazer para trabalhar sagrado feminino. E nessa busca, eu fui tendo muita clareza sobre como eu me sentia quando eu estava em contato com a minha base mais natural, o espírito mais selvagem que pode ter, né? Não que o espírito selvagem seja esse, eu vou fazer o que eu quiser, mas do espírito selvagem ser esse mais da natureza possível. E pequenas coisas foram me fazendo sentir isso mais forte. Desde o pé no chão, o andar descalço, o pisar na grama, o ir tomar banho na natureza. E Manaus me deu essa oportunidade, né, com muita abundância. O de ir para a floresta, de ouvir os sons de uma maneira bem material, mas também de uma maneira bem espiritual, que é ouvindo a minha intuição, de entender que sim, que além desses dois olhos, eu tenho esse outro olho que diz, vai por ali, escuta esse, vai por ali. Ou olhar duas opções que eu tenho na minha vida, e eu adoro fazer esse exercício, né, de olhar que eu tenho duas possibilidades, tenho dois caminhos possíveis, e colocar meu coração a serviço nessa hora. Onde está mais iluminado? Onde está mais aceso? Onde parece que é para eu ir? E me levando a sentir essa resposta, né? Eu comecei a fazer isso cada vez com mais confiança, até que hoje, 100% eu confio no meu coração. Se meu coração diz, não vai, é um respeito a nós mesmas. Resumindo, a vivência do feminino é esse respeito por nós mesmas. Então é lindo que você trabalhe isso aqui. Eu estou encantada com as suas perguntas. Você Estamos num mundo criado pelos homens, né? Esse mundo, como ele é hoje, da hierarquia, dos processos rígidos, da ordem, né? Ele é um mundo criado pelos homens. Então, a nossa história, ela favoreceu que a energia masculina ela estivesse mais em evidência, ela fosse mais usada para criar os processos tais como eles são. E a mulher é esse amor todo, é esse parto todo, né? A mulher é a mãe terra é a abundância, é você saber que vai ser provido, é a confiança, é o acolhimento. Quando todas nós conseguimos dar voz ao que nós realmente queremos, ao que realmente nós somos, nós começamos a partilhar de um mundo que está mais harmônico, com a força masculina e feminina. E isso transforma todas as relações sociais. Isso transforma os sistemas de política, transforma os sistemas de justiça, transforma os sistemas culturais, transforma os sistemas religiosos. Essa nossa história, por exemplo, em que as bruxas eram essa beleza toda que elas eram. Exatamente nesse dia que eu estava andando nessa floresta que eu estava com medo, eu estava na Galícia, a terra das bruxas. E elas eram esse poder todo, esse encanto todo, que foram tiradas e abolidas e queimadas na fogueira, porque homens queriam ocupar um posto que só eles tinham o poder de se comunicar com Deus, né? Algo muito forte da Igreja Católica nessa época, de que não, só os homens têm esse poder de se comunicar com o divino. Como assim as bruxas fazem isso? Como assim elas são esse poder todo? Os alquimistas de um lado super respeitados e as bruxas sendo colocadas no fogo. E é essa bruxa maravilhosa que vive dentro de nós
que a gente precisa voltar, né, trazer ela de volta, que nada mais é do que a nossa voz, do que o nosso movimento, do que as nossas próprias vontades, porque aí a gente consegue equilibrar uma balança, consegue equilibrar as energias e transformar o mundo, salvando a nós mesmos e assim salvando o mundo. Então, nesse momento, só tenho a agradecer, Janine, e a todas as mulheres que estão aqui se movimentando, né, em busca dessa conexão maior, desse despertar maior, dessa vida plena toda que nós todas queremos, e que quando nós todas estamos em busca da vida plena, uma vai libertando a outra, né, sem a gente nem saber, de uma maneira muito mágica, uma vai despertando uma luzinha na vida da outra. Muito obrigada pela presença, pela oportunidade de estar aqui, pela oportunidade de lhe falar, e que em outros momentos a gente se reencontre contando novamente as nossas histórias, eu ouvindo de vocês e a gente partilhando outras luzinhas que vieram aí pelos nossos caminhos. Muito obrigada e até o evento, um evento lindo, partilhas e inspirações. Obrigada, Janine.